Boa noite, guardando aqui meu convidado. Nós vamos falar sobre o poder do Tiquim, né? Esse poder que a gente tem de mudar a vida com pequenos hábitos e aprendizados todos os dias. Vamos lá. Boa noite. Ajeitando as coisas aqui. Muito boa noite a todos. Aguardando aqui meu convidado. Vai ser uma live incrível. O professor Luiz Carlos é nota 1000. Nós vamos falar aí de um assunto muito interessante. O pessoal tá entrando aí. MEV Brasil. Boa noite. Olá, boa noite, professor. Como vai? Joia? Tudo bem? Beleza, tudo bem. Isso aí. Eu É um estava prazer. revisando aqui e aquela live que a gente fez da medicina do estilo de vida fez um ano Já? já. Rapaz, voa. Um ano, como voa, né? Nossa, eu achei que foi ontem. Pois é. É, A gente nossa, tá aí o tempo tá nessa, voando muito rápido. nessa luta, né? Do dia a É, dia aí. vamos E a gente enfrentando. vem acompanhando, né, o trabalho maravilhoso aí da MEV Brasil em prol dessa saúde, né, e dessa saúde mais completa, né, nessa visão do ser humano, que é uma visão que eu também compartilho, porém eu uso um outro nome, eu chamo até de mentes e conexões, né, que eu vejo que a nossa mente, né, existe a nossa mente, o corpo, a espiritualidade e as conexões, que são sociais, familiares, laborais, né, e está muito relacionado a tudo que vocês pregam também. Então, diante desse ano todo, pandemia, muito estudo, muita lives também, tudo, eu vim acompanhando o trabalho e senti a necessidade de chamar novamente e me intrigou muito uma postagem que vocês fizeram, né, que é o poder do Tiquim, e eu Isso. já vim estudando muito sobre isso, né, sobre hábitos, pequenos hábitos, mudanças, como a gente pode transformar. Aliás, a gente só transforma a vida da gente através de pequenos hábitos, né? E vou fazer aqui para o pessoal que está chegando, fazer uma apresentação aqui do professor, até que o pessoal vá entrando aí. Professor Dr. Luiz Carlos de Oliveira Júnior, ele é médico psiquiatra, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Berlândia, doutor em Ciências da Saúde, pós-graduado em Nutrologia pela Abram, cofundador do MEV Brasil e membro do Institute of Coaching da Harvard Medical School. Uma grande pessoa está aqui comigo, um prazer, boa noite e fique à vontade para explanar o conteúdo que você preparou para a gente, professor. Ô, Munir, é um prazer imenso estar de novo conversando com você, né? Vocação de professor é essa, né? É ficar explicando. Fica Então, falando. então, quando alguém chama a gente para explicar, é a melhor coisa, né? É, Tô vivendo minha vocação. Então, é um prazer imenso, então, quando você chama, né? É. E também, vamos começar a conversar disso. Vou explicar de onde saiu isso do poder do Tiquinho, né? é, Porque eu percebi pelo stories que você fez que chamou atenção, né? chamou bastante, E, chamou. Quem é e as mineiro pessoas. vai entendendo, né? Os mineiros vão entendendo um pouco sobre o palavreado, mas gerou muita curiosidade nos É, stories, nos directs lá, nos meus directs. quando a gente teve essa ideia do poder do Tiquinho, na verdade ele começou com um planejamento de 3 lives que nós fizemos o mês passado, né?
em que a gente começou a discutir a necessidade de que a medicina do estilo de vida tivesse a cara do Brasil. Por quê? A medicina do estilo de vida é um conceito que nasceu nos Estados Unidos. Mas é uma ideia muito boa e que precisa pegar aqui, né? Porque é, na verdade, essa ideia que você está falando. A gente entender que a saúde é um entrelaçamento de uma teia de conexões e que se você não olhar isso, né, você não vai conseguir ajudar ninguém de verdade, Exato. né? E aí, na nossa discussão sobre isso, e pensando, né, em comportamento, nisso tudo, a Mariana, minha sócia, a gente parou, pensou e falou, o que, que tem a nossa cara, né? O que, que tem a cara de Minas? O tiquinho. Fazer de pouquinho em pouquinho, tiquinho. Oi, congelou? Oi, deu uma congelada Bom, aqui. isso, voltou. Então, o que a gente pensou foi isso, né, de trazer através dessa linguagem nossa, da nossa terra, né, do nosso povo, um conceito que é um conceito dos mais importantes dentro da mudança de comportamento em saúde, que é o quê? Né? O maior desafio nosso não é saber as relações bioquímicas, genéticas, epigenéticas ou raio que seja, de por que a atividade física, a espiritualidade, as conexões sociais, o alimento faz alguma diferença na saúde das pessoas. Isso é uma coisa que nós, profissionais de saúde, precisamos saber para entender o mecanismo. Mas para o paciente isso não faz diferença, né? É. É muito pouco, acaba sendo uma coisa assim, a título de curiosidade. O desafio dele não é saber que fazer atividade física faz bem para a saúde, porque isso assim já sabe, isso não é novidade para ninguém, né? Então o profissional de saúde, ele caminha para um lado que é o quê? Vou estudar os efeitos genéticos, epigenéticos do movimento, como que o movimento faz alguém ficar feliz, e ele acha que falar disso vai mudar alguma coisa. Não muda. Né? O que muda é quando o paciente entende como aplicar isso na vida dele. E esse é o desafio. É a parte comportamental. Né? Então, pensando nisso, estudando essa questão de mudança de hábito, mudança de comportamento, uma coisa fica muito clara. As pessoas não conseguem mudar porque elas não sabem como o processo de mudança acontece. Então, o sujeito ele quer perder 20, 30 quilos, ele quer começar a fazer atividade física, ele quer começar a dormir direito, ele acha que é fazer o quê? Transfiguração. Agora eu estou de um jeito, amanhã cedo eu virei outra pessoa. Então, Mediatismo. faz 2, 3 anos que eu não faço uma caminhada. Amanhã eu entro no CrossFit, virei outra pessoa. Não funciona, não sustenta. Por isso que as pessoas falham. Então, é nessa ideia de que a questão é saber o caminho de como mudar que a gente vai atrás do comportamento e entende que o jeito de mudar não é de forma extraordinária. Porque as pessoas acham que tem que ser um negócio assim, quase um milagre. Né? Chama Jesus, põe a mão, amanhã eu estou fazendo crossfit. Não funciona assim. É no ordinário que a mudança acontece. Toda a ciência do comportamento mostra o quê? A mudança só acontece quando a minha mudança virou um hábito. Exato. Quando ela arraigou tanto no comportamento que eu faço sem pensar. Porque se eu tiver que acordar de manhã cedo e decidir viver uma vida saudável, isso não dura mais do que 3 meses. Existe um conceito muito legal, Munir, que eu aprendi na psicologia positiva. Chama adaptação hedônica. O que a adaptação hedônica fala? Nós já vivemos isso. Todos nós já vivemos. Quando você ganhou uma bicicleta que você queria muito, você era criança, estava doido para ter uma bicicleta,
Passou 3 meses, a bicicleta estava encostada. Isso chama adaptação hedônica. Eu fico feliz quando eu faço uma mudança positiva. Deu 3 meses, cai. Isso é um mecanismo Vai. normal para a gente buscar, né? Buscar o novo, buscar o estímulo. Então é um mecanismo normal. Então, você pode ver que a maior parte dos seus pacientes que largam a academia, largam por volta dos 60 a 90 dias. Exato. Porque daí para frente, você tem adaptação hedônica e se não virou hábito, você começa a ter que decidir, né? E por isso, enquanto você não tirar da decisão voluntária e tornar a coisa automática, não vai andar, você não vai ter mudado de verdade. E como que estabelece um hábito, então? Pela repetição, né? Repetição. Mas não só pela repetição, tem que ser uma repetição planejada. Com rotina e disciplina, né? Mais do que isso, você precisa ter uma pista ligada àquele comportamento seu e uma recompensa. Senão, você só vai repetir. Então, muita gente fala, não, eu estou tentando formar um hábito. Se eu ficar 21 dias, tem essa história É, do 21. eu ia comentar isso, hábito em 21 dias. Nossa, uma maior mentira. Bobagem. Isso é bobagem. A média dos hábitos é entre 66 e 90 dias. 90 dias. Mas depende de outros fatores que eu posso explicar depois, né? Que fazem o hábito pegar mais rápido ou não. Mas o que é o que importa? É que eu crie associação entre uma pista e o comportamento, para que isso se torne automático. Então tem que ser dentro da rotina de um jeito que acontece o quê? Eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, aí entra o hábito novo, depois aquilo outro. De forma que se você não fizer, você vai sentir um vazio. A grande sacada é essa. Se você construir uma rotina de que você acorda, você toma café da manhã, aí você vai na academia, aí depois disso você faz uma outra coisa, aí depois você vai para o trabalho, você encaixa isso dentro de uma rotina, aí você consegue formar um hábito. Agora, se é um negócio assim, desestruturado, Esporádico, né? Ou desestruturado. aí não funciona. Né? Aí onde que entra o tiquinho? Agora eu explico o que é o tiquinho. É que as pessoas, quando elas vão construir um hábito de saúde, elas vão querer fazer o quê? Pensar no que elas vão fazer. Ir no crossfit, comer, se alimentar de um outro padrão alimentar, uma coisa muito grande, né? Que você quase tem que virar outra pessoa, né? Você precisa primeiro tornar aquilo um hábito. Então, comer saudável não é de repente tirar todas as bobagens. É começar primeiro a habituar a comer fruta ou verdura. Ter o hábito de comer fruta e o hábito de comer verdura. Uma pessoa que antes só Não, comia arroz. não gosto de fruta. Começa com uma fruta. Né? Você pega um sujeito que só come batata frita, arroz, feijão e carne, e você de repente cria um cardápio para ele que ele vai começar com ovo mexido de manhã, com quinua, com a aveia amanhecida, aquela overnight meal, oatmeal. Você vai inventar um monte de bulletproof coffee, vai inventar um monte de coisa para o sujeito, isso não vai durar. Porque é uma transfiguração. Agora, se você pegar e fizer assim, continua, pode comer sua batata frita, arroz, feijão e carne, mas adiciona tomate. Acostumou, virou uma pessoa que come tomate, você adiciona alface. Depois que você virar uma pessoa que come alface, você adiciona uma fruta de sobremesa.
Depois que você virar uma pessoa que come fruta na sobremesa, você adiciona outra fruta de tarde. E assim vai, de tiquim em tiquim, até você virar uma outra pessoa. Então a sacada toda é você se tornar uma pessoa que faz aquilo, aos poucos. Então virar a pessoa que vai na academia. É. Então, sabe o que acontecia, Munir? Ninguém é de ferro, né? Ninguém. Tem dia que eu não tinha vontade de ir na academia, não. Agora não tem jeito, né? Não tem jeito de ir na academia. Agora eu vou com o personal forçado. Então, tinha dia que eu não tinha vontade. Tinha dia que eu estava muito animado. O dia que eu não estava com vontade, eu ia. Isso. Eu ia, subia na esteira, pegava meu Kindle, fazia 5 minutos de esteira lendo. Por quê? Porque eu sou doido. Ler é um hábito que eu não. Eu vou morrer, mas eu não paro de ler. Então eu sabia o quê? Eu estou desanimado para fazer academia, eu vou lá só para ir. E vou pegar meu livro e vou ler esses 5 minutos. Na maior parte das vezes, eu fazia 15, 20 minutos de esteira. Mas o importante era eu ir todo dia. Nem que Exato. fosse para falar bom dia para o menino da portaria. E você agregou um hábito bom que você já gosta naquele momento em que você não queria ir tanto. Então a leitura acaba misturando ali com aquele momento e vai te impulsionando. Isso chama empilhamento de hábito. Né? No começo, no clube do livro nosso, do MEF Brasil, todo mês a gente faz um clube do livro. Né? O primeiro livro desse ano foi Hábitos Atômicos. Não sei se você já leu, James Clear. Livraço, excepcional. E ele fala sobre isso, o empilhamento de hábitos. Você colocar um hábito que você gosta dentro de um hábito que você está tentando estabelecer. Né? Mas o importante aí é que o tiquinho que você faz, que não precisa ser 2 horas de academia. Eu não preciso agora me tornar a pessoa que fica 2 horas na academia. Eu preciso me tornar a pessoa que levanta da cama e vai na academia. Isso. Eu não preciso ser a pessoa que vai lá e faz um contrato de 1 ano de uma vez na academia. Isso é Isso outra. Passou, virou o ano, Réveillon, agora eu vou pegar firme. Vai lá na academia e faz o contrato de 1 ano. achando que isso vai fazer você. Você já cria ali um condicionamento mental também que acaba, né, te atrapalhando. Que eu gosto de brincar muito, que as pessoas confiam naquilo que. Sabe quando você confia na pior coisa que você pode confiar? Como se estivesse no meio de uma tempestade, e em vez de você pega e resolve abraçar lá no meio do mar um carregamento de chumbo, achando que você vai boiar. Isso é apoiar na força de vontade. As pessoas acham assim, não, eu vou conseguir, se eu der conta de ter força de vontade não dura meia hora. Né? Você fez um post esses dias sobre autocontrole. Né? A força de vontade, que é o nome correto é autorregulação ou autocontrole, não dura. Ela estressa, ela vai acabando quando você vai usando. Então as pessoas ficam achando que podem confiar nisso. Você tem que confiar no hábito. Confiar no hábito. Né? Então você tem que dar um jeito de virar a pessoa que vai e entra na academia. Mesmo que você não faça nada. Né? Quando você virar a pessoa que todo dia vai na academia, aí você começa todo dia a fazer 10 minutos de esteira, depois passa para 20. Sabe como é que eu faço com meus pacientes? Eu mando eles dar uma volta no quarteirão. Todo dia você vai dar uma voltinha no quarteirão. Ah, mas é muito pouco. Aprende a dar uma volta no quarteirão. Sim. Que aí você institui o hábito.
é preciso esse momento de reflexão, né, Luiz, da pessoa. Eu peço muito para os pacientes fazerem o seguinte, fazer um balanço. O que está ruim, que você vê que está ruim na sua vida, e o que está bom na sua vida. Então, aquilo que está ruim, é necessário fazer um balanço primeiro disso que está ruim, o que depende de mim. Quando a pessoa ir lá e ter essa ação, essa atitude de fazer o que depende dela. Avaliar também naquilo que está ruim, o que eu estou trazendo para mim que não é meu. Né? Que isso acontece muito com o ser humano. Você está trazendo uma carga que não é sua. E depois disso, a pessoa começa a clarear, dentro desses ruins, identificar os maus hábitos. Né? Os maus hábitos. E dentro dos maus hábitos não está só, por exemplo, um vício, ou um sedentarismo, alguma coisa assim. Então, os tiratempos, vou criar uma linha de raciocínio aqui para você Sim? concluir para mim, que são os tiratempos. Quer dizer, a pessoa que está sem um propósito definido, sem saber realmente quem ela é, onde ela está, né, onde ela quer chegar, e ela fica navegando pela vida, digamos assim. E durante o dia, o tempo dela fica bem, várias atividades, ou envolvida com várias situações que são verdadeiros tiratempos. E hoje, falando em tiquim, né, eu já penso em algo até grandioso, né, do tiquim para a gente chegar num propósito de vida. E esses Isso. tiratempos, essas coisas, tiram o foco da pessoa em relação a esse objetivo. E o maior desafio hoje está sendo a gestão do tempo, tendo em vista toda essa tecnologia e esse mundo corrido que a gente está, né? Dentro desse propósito do tiquinho, do dia a dia, do hábito, como que você vê essa construção do nosso propósito de vida? Como isso a gente pode melhorar essa gestão de tempo? Como que a gente pode, junto com os hábitos, né? Junto com os bons hábitos, a gente pode aperfeiçoar as nossas atividades e tornar o nosso tempo mais produtivo e viver até com menos ansiedade, né? O Brasil é o campeão mundial de ansiedade, mais de 18 milhões de brasileiros. Como que você vê essa linha de raciocínio meu? Bom, Munir, tá exata. O que que a gente vai ver em vários estudos? Que as pessoas que têm metas ligadas a propósito de vida, então tem vários estudos que fazem o quê? Comparam. A pessoa ter uma meta e ela primeiro trabalhar o propósito de vida. Então, você pega. Vários estudos usaram esse desenho. Né? Assim, um grupo estabelece uma meta. Eu quero estudar, eu quero passar nessa prova, eu quero perder peso, eu quero sei lá o quê. O outro grupo foi pedido que ele descrevesse uma visão de futuro. Daqui 20 anos eu quero, né? Sim. Então, uma visão, um propósito. Entender, por exemplo, quais são as minhas forças de caráter e como elas se ligam ao propósito de vida. Resultado. Mesmo sem esse grupo do propósito ter determinado uma meta clara, como o grupo 2, o primeiro grupo, ele conseguiu alcançar a mesma meta com muito mais facilidade. O que a gente entende dessa informação? A gente entende que uma meta precisa de um solo. Ela precisa estar enraizada em alguma coisa. Então você precisa ter uma visão, um propósito de vida, um chamado, um sentido. Uma missão? Isso, para que aquela meta possa dar pega. Você vai e faz igual planta, né? Você coloca ali naquele solo, ela vai dar raiz. Agora, quando aquilo está solto, não pega. É construir a casa em cima da rocha, né? Tem como você não. Isso é uma metáfora do Evangelho que cabe muito bem, né?
Qual que é essa rocha sólida? É o seu propósito de vida. Agora, quando a coisa fica voando, né, você não tem onde buscar energia para insistir até que o hábito se torne um hábito permanente. Então, daí que vem esse segredo. A questão do tempo, né, eu gosto de falar muito para os alunos, nos cursos, nas palestras e para os pacientes, o quê? Que tem três habilidades que fazem enorme diferença e que as pessoas precisam, na verdade são quatro, né? Que as pessoas precisam aprender para poder estar bem na vida. Gestão do estresse, regulação emocional, que é quase a mesma coisa, né? Por isso que às vezes eu falo três. Habilidade social, treinamento de habilidade social e gestão de tempo. E gestão de tempo. Então, essas habilidades que a gente vê dentro da terapia cognitivo-comportamental e outras escolas de terapia, né? Você treinar o paciente em gerir as suas emoções, gerir as suas relações e gerir o seu tempo, você resolveu, assim, 99% dos problemas. Exatamente. As pessoas gastam tempo demais à toa. Né? Jogam tempo assim. Se você computar durante o dia, tempo livre que você ficou numa atividade que não tem utilidade nenhuma, né? Quando você soma isso tudo, você vai ver que de tiquim em tiquim, você perdeu muito. Perdeu grande parte do dia. Então, uma das coisas que a gente deve fazer com os nossos pacientes e nós mesmos é mapear o nosso dia. Como eu estou gastando meu tempo? Né? Porque se eu entender, olha, eu tenho 15 minutos aqui, quem entra em rede social e fica menos de meia hora? O tempo voa quando você pega um feed de Instagram. Né? Então tem gente que, se você entrar aí no negócio aí, quanto tempo você ficou no Instagram por dia, às vezes tem gente que ficou 5 horas, num vai e vem ali, gastando tempo. O que dá para fazer nesse tempo? Muita coisa. Eu não tenho tempo de estudar, de ler. Será? Será? Não tem tempo de academia, será? Né? Eu Será que falo não? um pouco disso até pessoal mesmo, né? Quanto tempo a gente vai se enganando, na verdade, né? A gente vai criando mecanismos de defesa para ir se escondendo e ficar permanecendo ali naquela famosa zona de conforto, né? Porque o movimentar-se, o mover-se, né? Esse tiquinho a gente fala até que é essa caminhada, né? A caminhada da vida em si, ela é composta de momentos de dor, de prazer, mas de dor também. Então a gente precisa ter essa capacidade de enfrentar mesmo a realidade, né? De assumir a realidade como ela é, de nos tornarmos pessoas otimistas, porém realistas, e não deixarmos nos contaminar pela positividade tóxica, por aquela coisa toda que a gente acaba vendo hoje em dia. É tentar fazer esse balanço, né? Porque um dos inimigos da mudança são as falsas esperanças. Porque fazem as pessoas se frustrarem e não enxergarem a real dificuldade das coisas. Então a gente sabe que o ser humano tem um viés de pensamento, é um erro, é uma distorção cognitiva, né, de percepção, de que você sempre superestima a sua capacidade de fazer as coisas. Né? Então essas falsas esperanças, elas levam as pessoas a achar assim, não, amanhã cedo eu vou começar e vou fazer um treino de aeróbico de meia hora e depois eu vou fazer mais 40 minutos de musculação. Tem que entender
ser mais realista de que a coisa é bem mais difícil. Sim. Então começa do pouco, começa Começa do do pouco. tiquinho, né? Então, começando devagar, você vai ser mais realista e não vai se enganar. E aí tem menos chance de frustração. Você vai adquirindo algo que é chamado de autoeficácia. Você começa a confiar em você porque você vai fazendo aos poucos. E Sim, vai e que descobrindo que dá é uma conta. rotina. Eu tava lendo, também vi uma palestra no TED Talks lá do Jair Moraes, né, falando sobre a vida dos atletas, como é, né? Pra você se tornar o atleta de alta performance, um atleta de ponta, né, profissional, um dos princípios dele é esse, são os mini hábitos, são mudanças de Sim, mini hábitos. Fazer todo dia um pouco. Né? isso. E achei uma coisa interessante também que eu li, que em alguns momentos da vida da gente é necessário que a gente tome algumas decisões irreversíveis. O que eu quero Eu dizer? gosto. Às vezes você está num caminho, você está frequentando um grupo social que não tem a ver com você, com o seu propósito de vida, você tem aquela amizade de infância que tá ali com você, mas ela também não está alinhada, né? Porque a vida a gente é um movimento, a gente vai mudando. Então, tem momentos em que, para mudar, para avançar em direção a esse propósito de vida, é necessário desapegar de algumas coisas. Isso é a fase do desapego. Escolha bons ambientes. Né? Quando a gente fala das conexões sociais, será que eu estou tendo relações tóxicas? Isso tem a ver, entra no tira-tempo também, né? E esse ambiente que eu estou frequentando, essa amizade, tem a ver comigo? Né? É muito mais sério do que só tira tempo. Muito mais sério. É muito mais sério. Eu gosto de falar que as pessoas elas têm que aprender a se colocar no ponto de não retorno. Você tem que aprender assim, que você tem que se empurrar para esse lugar em que dali você não tem chance de voltar atrás. Isso. Então eu gosto de pensar na ideia sempre de tentar encontrar uma forma que eu não tenha mais como voltar atrás no que eu quero fazer. Por quê? Porque aí eu não conto mais com a força de vontade. Essa é a decisão Né? irreversível. Né? Então, Pode ser é comparada. isso. Às vezes, tem algumas coisas que eu falo assim, eu crio um compromisso com o outro para não ter como voltar atrás mais. Claro que eu tenho medo, que eu tenho problema com algumas coisas. Assim. Claro. Se eu te contar um segredo, você acredita que eu sou fóbico social? Ah, acredito, porque eu sou também. Eu tenho. É uma coisa que eu tenho que brigar comigo. Sim. Né? Então, quando É bom quando a eu, gente consegue migrar dela e ir para a timidez e ir se virando, né? aí você pega e faz o quê? Você É, pega e fala assim: eu vou fazer de um jeito que eu não tenho escolha, eu tenho que enfrentar. exatamente. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de gravar. Eu posso falar que eu tinha dificuldade de gravar vídeo. Aí É, eu também. comecei a fazer o quê? Eu vou fazer live, porque aí eu anuncio a live e eu não tenho mais como Não voltar tem atrás, como fugir. Exatamente. né? Não tem como arriar, Sim, né? sim. Tem que ir. Isso é o ponto de não retorno, né? Agora, das conexões sociais, você citou os TED Talks, né? Tem uma TED Talk muito boa que é do professor Nicholas Christakis, da Universidade de Harvard. Ele tem um livro Sim. muito legal que chama O Poder das Conexões. É um livro, sim, incrível, que ele escreveu junto com James Fowler, que é um cara que faz pesquisa com ele lá. O que ele fala? Pode parecer uma coisa que é pouquinho, mas que a gente não tem noção da influência que tem, né? Eles descobriram, analisando os dados do famoso estudo Framingham, que vários comportamentos humanos são contagiosos. Aí. Obesidade pega, Olha felicidade só. pega, ansiedade pega,
Então, hábitos saudáveis e hábitos não saudáveis pegam. É, E tem uma influência até o terceiro grau de conexão. O que é isso? Estou eu aqui, o primeiro grau é meu amigo. O segundo grau é o amigo do meu amigo. O terceiro grau é o amigo do meu amigo. Até o amigo do meu amigo influencia o meu comportamento. De forma que se o meu amigo ganhar peso, eu tenho 45% de chance de ganhar peso. Se o amigo olha, do meu amigo ganhar peso, eu tenho 25% de chance de ganhar peso. Se o amigo do meu amigo ganhar peso, eu tenho pelo menos uns 10% de chance de ganhar peso também. É claro que eles têm as explicações para isso, mas para entender que uma coisa que é um tiquinho que você não dá valor, pode ter um peso imenso. sim. Né? Então, e eles descobriram isso para vários comportamentos, vários. Até descobriram que se eu quiser perder peso, eu tenho que convidar o amigo do meu amigo, o do segundo grau. Eu não tenho que convidar meu amigo para poder fazer exercício comigo. Eu tenho que convidar os amigos deles. É muito louco isso, mas tem estudo, eles fizeram Então, vários você, estudos. você falou uma coisa, me deu um gatilho aqui. Imagina na pandemia em que as pessoas ficaram confinadas, como que ficaram esses hábitos? Eu tenho minha prima aqui, Fernanda Jacola, está falando ali, ó, eu e minha mãe ganhamos peso juntas, Sim, né? Ou seja, eu vi, né, que você falou, mas a prima aqui foi me dando um gatilho. Quer dizer, na pandemia, a gente vê um aumento, a gente viu, né, e vê um aumento, por exemplo, do uso de álcool, né, da obesidade. e nem sempre. Tem o fator da ansiedade, aquela coisa toda, mas a pessoa está em casa, a pessoa que está com você começa a comer a mais, você vai comer. Né? É, eles Interessante. dizem, eles dizem que os dois, o Nicholas e o Fowler, eles dizem que tem duas coisas. É o efeito da imitação e o efeito da mudança de regra. O que é? A pessoa que está comigo em casa, eu acabo imitando o hábito dela. Mas com meu amigo fora, funciona assim. Ô, cara, como é que você tá? Faz tempo que a gente não encontra por conta da pandemia e tal. E aí? Ah, tá, tô aqui também, tentando levar, né? Tá. Não, cara, eu ganhei 3 quilos já. Ih, eu ganhei 4. Então, o que acontece? Eu entendo, tá todo mundo ganhando. Isso. Mudou a regra social. Então, está permitido ganhar 5 quilos na pandemia. Porque é a Entendeu? pandemia, né? É. Então, começa a ter uma mudança da regra. Parece pouca coisa, mas tem um efeito estrondoso. Né? E aí, disso, de achado em achado, você vai vendo por que o tal do tiquinho é tão importante. Né? Sim. Tem aquele ditado, né, que a galinha vai encher o papo de milho em grão, a galinha vai encher o papo, é isso aí. Né? É importante dizer também, aí, pessoal, quando a gente já falou desse tiquinho, dessas mudanças, que é para ser feitas gradativamente, principalmente quando eu falo de conexões sociais e familiares, porque elas têm um envolvimento afetivo de longa data. E a mudança do seu comportamento vai interferir na pessoa que você convive. Eu oriento muitos pacientes a isso. Não precisa fazer mudança drástica. A partir de agora eu não converso com aquele amigo mais meu, porque ele só me chama para beber, para fazer o quê? E eu estou numa fase que eu totalmente diferente, não vou, quer dizer, vamos fazer as coisas também, né? Esses laços afetivos vamos fazer de forma gradativa, para que não fique sequelas, né? Tem gente que quer fazer mudança de estilo de vida a lá São Paulo, né? Tá indo num caminho, de repente ilumina, cai do cavalo e vira outra coisa. Né? Então é outro exemplo bíblico que não funciona na vida real. Você de repente tá lá, vai em churrasco toda semana, É, bebe, de repente você vira vegano. sim.
não é assim, né? Você tem que ir fazendo as mudanças de um jeito que respeite você, seu corpo, sua cultura e quem está em volta. Porque se você Sim, criar atrito, você vai ter uma força contra a mudança. A gente fala muito no MEV Brasil dos três poderes mágicos da mudança. São as habilidades pessoais para mudar, a força das conexões sociais sobre a mudança, porque as pessoas elas podem te ajudar ou podem te atrapalhar. pode atrapalhar. Então você tem que fazer o máximo possível para transformar os cúmplices em aliados, né? Tem gente que é cúmplice do mau hábito. Você tem que transformar ele num aliado do bom hábito. E o terceiro são as estruturas de fora, o ambiente, né? Então, se você não pode comer chocolate, não compra, meu filho. Sim. Né? Não tem um estoque de 5 quilos de chocolate em casa, você não pode comer. Você tem que criar uma estrutura no ambiente que te prenda. O ser humano precisa ter uma estrutura que dá rumo para ele. Né? E essa estrutura vai vir das pessoas e do ambiente. Então você não pode criar um conflito muito grande, porque senão também as pessoas vão começar, não, você tá chato demais com esse negócio de comer alface, né? É, Aí você começa a não ter aprovação social, e aí é difícil mudar contra a maré. Agora, se você de repente começa a introduzir um alimento novo, começa a ir seduzindo as pessoas, né? sim. Aí vai ficando mais fácil a mudança. É porque a gente tem que tomar cuidado, né, olhando esse contexto aí, com um certo fanatismo, né, dependendo da situação, É, ficam pessoas desagradáveis, inclusive, né, com essa é, persistência e querendo mudar todo mundo a todo preço, todo mundo está errado, isso está assim, isso não pode comer, isso não pode fazer, acaba correndo uma exclusão social mesmo. nós temos um mal muito grande da nossa época, é a dualidade. Que agora virou moda falar que o mundo está polarizado, né? É, Mas o que, que é isso? É um erro cognitivo, que é a dualidade. Achar que existe só certo, errado, desse jeito ou daquele. O mundo, ele tem. A realidade ela é espectral. As pessoas precisam entender isso. A realidade ela tem vários tons, né? Vários tons de cinza, como diz o filme. Então, as pessoas ficando só entre branco e preto, elas acabam forçando a barra. Ou eu só como saudável, ou eu só como tudo errado. Eu enfio o pé na jaca, ou eu como a jaca. Né? polarização. Eu preciso entender que eu tenho que passear dentro do espectro. Né? Então, tem gente que sai de um polo, vai direto para o outro, e isso é violento demais. Porque aí você, com a mesma força que vai para um lado, volta também. Uhum. Quantos pacientes a gente não tem que são assim, Murilo? Sim, sim. Um outro ponto que eu gostaria de comentar aqui é, com toda essa euforia, pandemia e tal, as pessoas têm, algumas pessoas, né, que eu vejo em consultório que elas acabam entrando em crise de ansiedade, aquela necessidade também obsessiva de buscar uma vida extremamente equilibrada. Isso não existe, entende? Aquela vida. Equilíbrio. Porque o que eu quero dizer? Nas esferas da vida da gente, nos papéis que a gente exerce na vida, seja como a gente é filho, né? Quem a gente é filho, quem é casado é esposo, quem tem filho é pai, então você é filho, pai, aí você, no caso, nós médicos, ou outro empresário, outra profissão, quer dizer, a gente tem vários papéis na vida, e somado a isso, nós temos o nosso dia a dia, os nossos propósitos, né? As nossas fases de vida. E em determinada fase é normal você se dedicar mais a uma esfera e falhar numa outra. Né? Se eu estou num processo de estudo, por exemplo, fazendo um doutorado, alguma coisa, eu vou ficar mais ausente em casa, mas isso não quer dizer que você está abandonando sua família e ficar culpado com aquilo.
Você tem que ter qualidade nas coisas, não quantidade. Né? Não se obrigar a ficar se martirizando o tempo todo de que isso está errado, isso eu não estou dando conta, é muita coisa, quer dizer, é conseguir sentar e falar em que fase eu estou da minha vida. Né? O É, que eu preciso, o que é prioridade agora? Isso aí diminui muita ansiedade da gente, né, Luiz? eu falo que Às tem vezes, hora que seria muito útil se a gente distribuísse dicionários para todo mundo no país. Porque as pessoas têm que ler as definições das coisas. O que é equilíbrio? Equilíbrio não é fixo. é, Equilibrar é equilibrar, né? É tentar achar um ponto em que a coisa vai equilibrar. Agora o tem, povo acha que equilíbrio é uma barra fixa. é, É, é assim, é um jogo de cintura, né? É flexível. Um negócio que é fixo não é equilibrado, né? Então a vida ela acontece nessa fluidez. Você conseguir entender que você vai tentar levar a maior parte do tempo alguns parâmetros de vida saudável, mas que tem hora que você vai precisar dar né, uma desequilibradinha e não ficar neurótico com esse negócio. sim. Né? Que isso aí cria uma angústia, uma ansiedade, né? Uma busca de uma coisa ideal, né? Uma negação da realidade do jeito que ela é. Né? Acho que a coisa que o psiquiatra mais fala para o paciente é aprender sobre a realidade do jeito que ela é. Né? É, é. Eu não sei se você tem a mesma vontade que eu, da vontade de gravar essa frase e deixar só apertar o gravador e falar, escuta, aceite a realidade como ela é. Aceite a realidade como ela é. Bem-vindo à vida, né? É, a vida é desse jeito, é assim E é mesmo. interessante como esse movimento do Tiquim vai impulsionando a gente porque inevitavelmente quando você vai fazendo esse trabalho bem, um trabalho pequeno, né? Assim, aos poucos, essa caminhada, nem que for arrastando, mas você está caminhando, sem você perceber, você vai estar trabalhando várias esferas da sua vida, como autocuidado, autoconhecimento, autocontrole e a resiliência, a tão desejada resiliência. Porque E quando você fala aceitação. hã? E aceitação. Aceitação, porque quando você fala essa frase, né? Essa frase do gravador, aceitação e resiliência, que são. É, porque eu só consigo levar adiante de tiquim em tiquim se eu sentar e falar assim, pronto, eu aceito que não tem jeito de ser do jeito que eu idealizo. Então eu tenho que aceitar que é assim. Eu tenho que aceitar que eu não dou conta do jeito que eu acho. Eu tenho que aceitar que não vai sair do jeito que eu quero. Eu tenho que aceitar que a coisa é construída aos poucos. Eu tenho que aceitar que a vida é desse jeito mesmo. Eu tenho que aceitar que eu tenho minhas dificuldades. Eu tenho que aceitar que tem barreira. Eu tenho que aceitar isso tudo e fazer o que eu puder de pouquinho em pouquinho. Aceitar que eu erro, né? Mas também entender que aceitar não é ficar parado. É, Né? aceitar Eu vou aceitar, então a vida é assim, eu vou esperar. Não. Platão dizia, né? Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Né? Então, é importante ter esse protagonismo, né, Luiz, da situação de vida, esse protagonismo de assumir a responsabilidade diante de nossos atos, diante de nós mesmos, né? Assumir a responsabilidade, ao invés de viver aquela coisa externa de jogar o problema para o outro ou para o mundo. Senão tem que tomar cuidado porque a linha do vitimismo é muito tênue, né? é A porque pessoa acaba entrar que a pessoa cai dentro de um mesmo esquema de dualidade. Ou eu faço tudo, é a onipotência, eu dou conta de tudo e posso tudo, né? É uma postura onipotente. Ou ela vai para o outro ponto, que eu sou impotente, o outro é que vai ter que me ajudar. Eu dependo aí é o do outro, vitimismo, né? É o isso. vitimismo. Então, continua tendo uma tensão entre dois polos.
A pessoa tem que aprender a estar no meio. O meio é a potência. É nesse lugar real que eu consigo ir fazendo uma coisa de cada vez e aumentando a minha potência. Até que eu vou realizando devagar aquilo que eu quero. É o que é a regra dos juros compostos, né? Em que eu vou melhorando 1% todo dia, até que no final de um ano deu muito mais do que 365%, porque É, são juros compostos. e é impressionante como hoje está a dificuldade, hoje que eu estou vendo, muito grande da gente fazer a pessoa enxergar aquela história do copo meio vazio, meio cheio, né? A gente conseguir mostrar às pessoas que é possível agradecer, né? Que ela tem o que agradecer. Eu É, foco muito isso no consultório, falo com as pessoas para começar a ter essa capacidade de conseguir, de fato, enxergar a própria vida, mas enxergar o que ela tem de bom, né, é, Luiz? mas o que acontece, né, Munir? Nós criamos uma cultura, né, da onipotência, né? Eu falo que assim, lembra de uma apresentadora de programa infantil de quando a gente era criança que fazia assim, querer, poder, conseguir? É. Ela dizia de um disco voador, né? Então criou essa ideia que querendo você consegue, né? A ideia, mas não isso não é só aqui no Brasil e não é culpa dela, isso é uma mentalidade espalhada, né, no mundo, de que o desejo ele obrigatoriamente é um direito, né? Quando eu escuto as pessoas falando, não, mas eu tenho direito. Eu falei, pera, você tem direito ou você deseja? São duas coisas diferentes, né? Sim. Direito é aquilo que justamente me cabe. Desejo é uma coisa que eu quero porque eu acho que eu quero, porque eu acho que eu posso, né? Então, essa ideia de que o desejo é soberano sobre toda a realidade é que faz as pessoas viverem assim, né? Elas têm na cabeça que só porque elas pensam que precisam de algo, elas vão conseguir aquilo. Ou elas têm que conseguir aquilo. Para mim, a maior dificuldade que eu vejo para a gente, né, em explicar isso para o paciente, é ele aceitar a ideia e diferenciar o desejo, né, do que é possível. É. Um outro limitador que eu vejo no dia a dia, assim, até queria que você comentasse na sua experiência, um limitador mesmo até da pessoa de sair da zona de conforto, até de fazer o tiquinho, a sensibilidade à crítica, né, a intolerância, né, à frustração e o perfeccionismo. Quer dizer, o perfeccionismo é algo muito assim intrínseco, né, muito realizado, relacionado à nossa autoimagem, à nossa autoestima, né, e esse medo de errar, essa coisa toda. Tem alguma mensagem, né, que você pode deixar para esse perfil de Quando você vê esse perfil perfeccionista, você na verdade está vendo essa pessoa que está presa, pulando entre os dois polos da onipotência e da impotência. Porque ela imagina que ela tem que ser perfeita, completa, plena, inteira, né? No lado não de pode cá, errar, não né? pode errar, porque se ela for um pouquinho menos do que a perfeição, isso quer dizer que só tem uma opção, o polo oposto. Isso é que é a dualidade. Só tem duas opções. Se eu não for perfeito, então quer dizer que eu não valho nada. Sim. É Aí o por isso, cognitivo, né, que você estava falando. Então você é, vai criando. você vai ficar pulando, vendo só duas possibilidades, ou a perfeição ou a completa porcaria.
Então, aí a pessoa fica perfeccionista, né? Aí a pessoa ela não tolera a crítica, por quê? Porque a crítica diz para mim que eu não sou perfeito. Uhum. Então quer dizer que você está dizendo que eu tô do lado de cá? É. Não, eu Não não sou estou dizendo. adequado, né? Não sou adequado. Então não quer dizer que eu não que você está do lado de cá. Eu estou dizendo só que você não é isso tudo, que você é um Uhum. pouquinho para cá. Só que como você não sabe que esse pouquinho para cá existe, você cai aqui. Você cai do lado do estrago completo. É. Então por isso que as pessoas não toleram crítica. Eu costumo aconselhar os pacientes com esse perfil, né, principalmente intolerante à crítica, primeiro passo, aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir e quando alguém te fizer um comentário sobre você, seja uma crítica construtiva ou comentário, qualquer coisa, pare para pensar primeiro antes de reagir emocionalmente te abalando. O que essa É, pessoa falou é verdade? Serve para mim? Se eu servir, até vai falo lá, mais. agradece ela. Agradece ela e tenta mudar. Se não serve para você, é a opinião dela, entende? É. É E eu uma até coisa, falo é uma mais. visão, né? É o ponto de vista, né? É o lugar que você tá, a forma que ela está te enxergando. Mas, E você não consegue se enxergar tão bem quanto o outro, é, né? Porque você está atolado dentro das suas crenças. Eu até falo sim, mais para as pessoas. Eu falo assim: a pessoa te criticou, segura essa raiva aí e tenta e pede para ela te explicar mais, te explicar sim, melhor. sim. Tente criar um diálogo, né? Você precisa ver isso como uma oportunidade de Um entender feedback, melhor. né? Que eles falam, feedback, né? Nos É, estudos. para você saber assim até onde aquilo que ela está falando é verdade, que antes de você ficar muito, Você mesmo pensando, joga para ela, né? antes de você ficar muito, você para e pensa, eu preciso saber se é verdade ou se o problema é ela, Sim, né? sim. Então pede É. para ela explicar mais, porque se não for verdade, você vai descobrir que o problema é ela. E aí fica tranquilo, E se né? servir para você, ótimo, né? Você aprendeu alguma coisa, né? É uma postura Luiz, diferente. a gente tá chegando ao final aqui. Olha só, o Instagram é tão rápido, né? É, Estamos conversa aí boa é com assim. 2, 3 minutos aqui. Queria agradecer você mais uma vez. Eu vou continuar acompanhando os trabalhos lá. O pessoal que está assistindo a gente, meus seguidores, entrem lá no perfil do Luiz, entrem na MEV Brasil. MEV Brasil, inclusive, oferece cursos muito bons, né? É uma instituição muito séria de profissionais capacitados, tem cursos muito bons lá, de estilo de vida, outras coisas mais. Mais uma vez, obrigado. Queria que você fizesse suas considerações finais, professor. Mais para frente a gente vai interagindo mais aí. Isso aí. Munir, muito obrigado por ter me chamado de novo. Foi um bom papo, adoro conversar. Quero deixar essa mensagem para as pessoas. Vamos tentar mudar um tiquinho de cada vez, sem estresse. Que é assim que funciona. E fazer um convite, já que você falou do MEV Brasil, né? Semana que vem a gente vai ter um evento gratuito. Vão ser 6 lives no YouTube, que é a Happy Week. Eu não sei se você sabe, dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade. Deu uma regressiva de 20 segundos aqui. Joia. Então, assim, vai ser uma semana de lives sobre psicologia positiva. A inscrição Ótimo. está no link do MEV Brasil. Entre lá, pessoal, no link do MEV Brasil. Um abraço, Luiz. Com Falou, Deus. abração.